Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, aqui estamos na casa do Senhor Jesus. Já o adoramos, já oramos e agora vamos ouvir a sua palavra. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Aqueles que puderem ficar de pé, aos que puderem, tá? Se você não pode, fique sentado, tá bom? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Vamos fazer uma leitura até o versículo 11. Diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então ele lhe disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem aos serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, queremos lhe agradecer, ó Deus, por este momento, Pai, que estamos aqui em Tua presença, Senhor. Ilumina nossos corações, para que nós possamos, o Espírito Santo de Deus, entender, compreender a Tua palavra. Abençoe a cada um aqui, Senhor, que todo impedimento, Senhor Jesus Cristo, possa se retirar, Senhor. No nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, abençoe nossas vidas, para a glória do Teu nome. Amém. Deus colocou no meu coração esta palavra, irmãos. Eu vou dar um título para ela. Crer em Cristo é andar com Ele. Eu vou repetir. Crer em Cristo é andar com Ele. Vou trazer algumas informações para depois nós entrarmos dentro do texto. Desde a queda do homem, pecadores rebeldes procuram a autonomia de Deus, rejeitá-lo e colocá-lo no centro do universo, o homem. No século XIX, a teologia liberal, com base em seus pressupostos antissobrenaturais para a criação de Deus à sua imagem, ilustra com maior clareza do que se chama em busca do Jesus histórico. Acredita que o verdadeiro Jesus deve ter sido uma pessoa comum, com nada de sobrenatural ou divino sobre ele. Sua vida deve se enquadrar em padrões humanos comuns e ser explicadas em categorias puramente humanas. Mas todas as tentativas de explicar Jesus como um mero homem,
não consegue explicar os fatos de sua vida. A morte, porque alguém iria querer crucificar alguém que não causa nenhum mal, sábio, politicamente correto. Por que crucificá-lo? O Jesus de Nazaré, histórico, é o Cristo divino. Estão inseparavelmente ligados, pois eles são uma e a mesma pessoa. Jesus foi e é o Deus homem. Já de início, no Evangelho de João, refuta qualquer argumento sobre pressupostos humanistas sobre a divindade de Cristo. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Evangelho de João é conhecido como o livro dos sinais. Ele se desenvolve a partir de 7 sinais grandiosos realizados por Jesus. Infelizmente, o homem sem Deus, ele quer criar um Deus ou a si próprio como Deus. O homem sem Deus, sempre ele quer ser o centro do universo. Porém, a Bíblia nos ensina que, pelo contrário, o homem, ele não passa de mera criatura, que existe um Deus soberano que criou todas as coisas. E o Evangelho de João, ele é conhecido entre a maioria dos teólogos como o Evangelho dos sinais, porque João, no seu Evangelho, ele quer mostrar que o sinal de Cristo, ele aponta para um algo maior. Os milagres que Cristo realizou, ele aponta para um algo maior. Nós vamos ver aqui. João, ele cita 7 sinais grandiosos realizados por Cristo. O primeiro, que estarei aqui pregando, o vinho novo no casamento. Segundo, a cura do filho do funcionário. Terceiro, a cura do paralítico. Em quarto, pães e peixes para matar a fome de uma multidão. Quinto, o caminho sobre o mar. Sexto, a cura do cego. E sétimo, Lázaro de volta à vida. Esses sinais não foram os únicos que Jesus fez. João escolheu 7 milagres entre muitos que Jesus fez. Em João capítulo 20, versículo 30 a 31, e no capítulo 21, versículo 25 diz: Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Este, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham a vida em seu nome. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Os sinais que Jesus realizava não devem ser tomados como mero milagres. Eram sinais, ou seja, os sinais apontam para uma realidade mais profunda. Um exemplo, vou falar do meu caso, quando eu venho para a igreja, estou na Anhangamelo, avenida, tem uma placa, a tantos quilômetros, Hospital Vila Alpina. É um sinal, a placa está me dando um sinal, que a tantos quilômetros eu vou chegar no Hospital Vila Alpina, aqui próximo atrás da nossa igreja. Mas só que eu não vou parar diante do sinal e falar: oi, cheguei, estou no hospital. Não, o sinal está me apontando para um algo maior. Ele não é uma realidade em si, mas ele está me levando para uma realidade. Então, os objetivos dos milagres de Jesus, João, o evangelista, ele coloca como sinais, está apontando, está direcionando para um algo maior. Vamos entrar no texto agora. João capítulo 2, versículo 1 diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Quando fala no terceiro dia, nos remete para o chamado de Felipe e Natanael, que está no capítulo 1,
do versículo 43 ao versículo 51. Houve um casamento. A celebração de casamento era um grande evento social na Palestina do primeiro século. A celebração poderia durar até uma semana. Isso fica até uma mensagem para nós pais, né? Às vezes nós achamos, quando nossa filha casar, quanto dinheiro eu gastei. Agora imagine naquela época, Elbe, o pai e a mãe. Uma semana, você bancando uma grande festa. Então isso nos conforta, né? Em Caná da Galileia. Caná era uma cidade que ficava aproximadamente cerca de 9 quilômetros ao norte de Nazaré. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. O fato de Jesus, sua mãe e seus discípulos terem sido convidados para o casamento sugere que o casamento era de um parente ou de um amigo mais chegado da família de Jesus. O versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Versículo 4, do capítulo 2 de João. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Tendo acabado o vinho. O casamento durava, como nós já vimos, até uma semana, e a responsabilidade financeira era toda do noivo. A falta de alimento ou vinho era algo terrível e de muito embaraço, uma grande vergonha, e isto poderia até gerar uma ação judicial por parte dos convidados ou dos parentes da noiva, por não cumprir as suas responsabilidades, neste caso, a falta do vinho. Então, no caso aqui, nesta grande festa de casamento, se faltasse alguma coisa, os parentes mais próximos poderiam até processar o noivo. Olha só que situação. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Maria parece ser mais do que uma convidada, pois ela estava ciente da falta do vinho e tomou a iniciativa de resolver o grande problema. Ela tinha uma responsabilidade no serviço durante o evento de casamento. Versículo 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Vemos uma dependência de Maria por Jesus. Não é mencionado a última vez que, no caso, José aparece. Nós só vemos José aparecendo na viagem de Jesus com sua mãe, quando ele tinha 12 anos de idade. Isso está lá em Lucas capítulo 2, versículo 41 ao versículo 50. Pode ser que ele já estava morto, José. Na crucificação, Jesus cometeu Maria aos cuidados do apóstolo João. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 ao versículo 27. Se ela, Maria, era viúva, teria que naturalmente depender de seu filho primogênito. Se ela esperava Jesus para realizar o milagre, não sabemos, uma vez que ele nunca tinha feito um milagre antes desse versículo, o versículo 11, que diz: esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Há relatos, irmãos, isso aqui é curioso, do século II, um exemplo dele é o Evangelho de Tomé, que é apócrifo, não é considerado sagrado, canônico, que Jesus, quando criança, fez vários milagres. Um deles foi que Jesus começou a transformar pombos em barro. E após isso, ele dava vida para eles. É mais provável que Maria tenha se dirigido a Jesus porque ela havia aprendido a depender de suas habilidades. Não habilidades miraculosas. Isso aqui é tudo apócrifo, tá, irmãos? Porque dentro do Evangelho de João aprendemos que foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Então Jesus, ele teve uma vida comum, como qualquer outra criança. Se nós víssemos Jesus entre as crianças, nós não íamos distinguir quem é Jesus. Ele era uma criança comum. Brincava, ria, saía correndo.
né, de repente batia no outro, e Maria, meu filho, não faz isso, como qualquer criança saudável, né, que é arteira, vamos assim dizer. Então Jesus teve uma vida comum, como qualquer outra criança. Ele teve a sua adolescência, a sua a sua adolescência, enfim. Então, tudo que, irmãos, se falam de Jesus antes, quando ele era criança, que ele fez alguma coisa, o Evangelho só mostra Jesus quando ele nasceu, o seu nascimento virginal. Depois, a Bíblia se cala, aparece Jesus com 12 anos de idade, no templo, ensinando, no meio ali dos mestres da lei. E depois a Bíblia se cala, dos 12 anos até seus 30 anos. Quer dizer, 18 anos depois, Jesus começou seu ministério com 30 anos de idade. Então, tudo que aparece antes disso são apenas comentários obscuro, apócrifo, não é considerado, tá bom? Tem muitos relatos por aí que falam sobre a infância de Jesus, mas são relatos falsos. Amém? Aparentemente, a situação financeira da família de Jesus, até este ponto, dependia do trabalho manual de Jesus. O próprio Jesus não era apenas conhecido por ser filho de um carpinteiro, mas também como o carpinteiro. Isso está lá em Marcos capítulo 6, versículo 3. Jesus aprendeu o ofício com seu pai, de carpinteiro. Amém? Então ele dependia do seu trabalho. Então isso que você vê em filmes, né, que chega uma pessoa, né, que Jesus transforma, pega a mesa ali, de repente, questão de segundos, monta uma mesa, né? Questão de segundo, monta uma cadeira. E questão de segundo, falou, rapaz, mas é um serviço de 5, 6 meses. Não, já fiz, está pronto, pode levar. Isso é mentira. Amém? São pensamentos humanos aí, não tem nada a ver com as Escrituras. Versículo 4. Que temos nós em comum, mulher? Jesus não foi ignorante com a sua mãe. Era comum na época usar a expressão mulher. Ele respondeu que sua hora ainda não chegou. Ela não deveria interferir em sua missão. Maria foi sábia e não discutiu o assunto. Ele já embarcou, Jesus, em seu ministério. O objetivo da sua vinda era fazer a vontade de seu pai, e não a de Maria, sua mãe. Maria, como qualquer outra pessoa, deve vir a ele como o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como nós precisamos de Jesus, como todos os pecadores precisam do Salvador, Maria também precisou do Salvador. Maria não nasceu sem pecado, foi divina, não. Foi uma mulher comum. Amém? Porém, Deus a escolheu de acordo com as Escrituras. Escolheu Maria para o seu propósito de nascer Jesus Cristo. Maria, como qualquer outra pessoa, ela deveria crer no Messias. Ela deveria acreditar. E ela creu. E nesse sentido, eu sou mariano. Porque ela disse assim, para os servos, fazei tudo o que ele mandar. Amém? Nesse sentido, somos mariano, eu sou. Tem que fazer tudo o que ele mandar. Amém? Glórias a Deus. Continuando. Essa foi uma lição muito difícil para ela. E talvez essa foi a espada que atravessaria a sua alma. Porque Maria, desde o anúncio do anjo que apareceu para ela ali recebeu aquela mensagem que Deus a escolheu para que no ventre dela fosse gerado o Filho de Deus, o Messias, o Senhor. Então todas essas coisas ela guardava em seu coração. No versículo 4, a minha hora ainda não chegou. Refere-se à morte de Jesus e glorificação.
Versículo 5, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ela ainda não sabia o que ele faria, mas ela entregou o problema a ele e confiou nele. Amém? Bom, ela não sabia o que ele ia fazer, mas ela deixou com ele. Olha, servos, fazei tudo o que ele mandar. Versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Os judeus não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, observando assim as tradições dos anciões. Cada pote cabia de 80 a 120 litros de água. No total, os 6 potes de pedra cabiam aproximadamente 451 litros a 600 litros de água aproximadamente. Então, esses potes de pedra ficavam do lado de fora. Os judeus, quando se achegava, no caso ali para o casamento, ele lavava as mãos. E ali ele entrava ali para participar do casamento. Mas se ele comesse, novamente, após ele ter comido, ele tinha que voltar de novo e lavar as mãos. Isso aqui não é uma questão de higiene, tá bom? Era uma questão cerimonial que eles praticavam. Versículo 7. Disse Jesus aos serviçais, enche os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse, agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. Jesus não ostenta este milagre, mas faz tudo com muita descrição. A água transformada em vinho foi mais que suficiente para durar o restante da festa. Jesus não só resolveu o grande problema, a falta do vinho, mas deu um grande presente para os noivos. Olha só que enrascada Jesus tirou este noivo. A falta do vinho, como nós vimos, era algo essencial dentro do casamento. Não poderia faltar. Mas olha o que Jesus fez. E o interessante é que Jesus não ostentou, como faziam na época os magos, né? Usando as suas manobras para falar que aquilo que ele fez é verdade. Como até o dia de hoje os mágicos, né? Que usam ilusões. Aí você olha aquilo ali, né? Mas ele usa manobras, rapidez, técnicas, vamos assim dizer, para que você, que é o público, acredite que aquilo é um milagre. Olha aqui, Jesus não chegou diante da multidão do casamento e falou, olha aqui, tá vendo? É água. Olha aqui, é água. Agora preste atenção, hein? Olha só. Olha, agora é vinho. Ê! Não. Jesus nunca ostentou seus milagres, porque o objetivo de Jesus sempre era e é glorificar o Pai. Amém? Então Jesus manda os servos levarem para o mestre-sala. O mestre-sala, quem era? Era quem colocava as mesas, arranjava os pratos e testava a comida e o vinho. A água transformada em vinho, pois ele era responsável em garantir a qualidade das comidas, para o bom andamento da festa. Embora ele não soubesse de onde veio, ele ficou surpreso com a alta qualidade deste novo lote de vinho. Este vinho não veio de um processo natural, de fermentação, a partir de uvas, videiras, a terra e o sol. O Senhor trouxe a existência a partir do nada. Olha só, irmãos. O homem, ele sempre quer transformar um objeto, em algo valioso. O homem, ele sempre quer pegar uma coisa, uma pedra, um exemplo, e transformar aquela pedra num objeto valioso. Mas não consegue, e nunca vai conseguir. Mas o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, ele transformou um elemento totalmente num algo que não é comum a ele. No caso, a água, ele transformou em outro elemento, vinho. Para que o homem, ele faça o vinho, precisa o quê? De uvas. Precisa fazer um processo. Precisa espremê-las. Precisa esperar ali o caso do processo.
É tudo algo que manda tempo. Mas Jesus não, Ele é Deus, Ele é o Senhor. O sinal está apontando para um algo maior. Ele é Deus, Ele é o Verbo encarnado, Ele é o Senhor Jesus, Ele é o Deus encarnado. Versículo 11. Esses sinais miraculosos em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmãos, entendemos o texto. Agora, o que podemos aplicar para nossas vidas? Bom, coloquei aqui pelo menos três aplicações. Talvez quando algum irmão pregar vai trazer 7 ou 8, né? Mas enfim, né? Eu encontrei 3 aplicações. Bom, para crer em Jesus, primeiro, não precisamos de intercessores. Maria não é uma intercessora, ela mesmo diz no versículo 5, façam tudo que ele mandar. Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Para me achegar a Deus, eu não preciso de intercessores. Eu preciso só de um, que é Cristo Jesus. Ele sim eu preciso, mas eu não preciso de algum outro, como infelizmente muitas outras religiões têm ensinado. Segundo, os sinais que Jesus realizavam eram para a sua glória e a do Pai, para que fossem vistas e os que estão presentes creiam nele como Messias, o Salvador, o Deus encarnado, o Deus Criador. Quer dizer, o sinal está apontando para um algo maior. Jesus está mostrando que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que o Messias está presente, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Igual João Batista, quando ele vê Jesus, ele diz, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele testifica, porque no batismo, ele vê aquela visão de uma pomba descendo sobre Jesus. E o Pai falando, eis meu Filho amado, em quem me agrado. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias prometido, Ele é o Senhor. Uma terceira aplicação, Jesus nos convida a crer nele de todo o coração. Como eu disse no início, irmãos, infelizmente, muitos querem tirar Jesus como Deus encarnado. Foi um homem comum. Foi um profeta, foi um grande profeta. Não. Ele foi, sim, o Deus encarnado. Ele foi, sim, o Messias. Ele é, sim, o Cordeiro de Deus. Ele é o Senhor. Isso aqui é tão interessante e importante, irmãos, porque é a questão do crer em Cristo. Se eu creio em Cristo de todo o meu coração, a minha vida é transformada. Se eu creio em Cristo e eu tenho confiança nele, Ele transforma a minha vida, porque é Ele, só Ele pode transformar a vida do homem. Pastor não pode transformar a tua vida, o presbítero não pode, o diácono não pode, ninguém pode, mas Ele pode. Ele pode, se você confiar nele, se você acreditar nele, se você entregar o seu coração para ele, e ele vai fazer a sua vontade. Qual que é? De transformar a sua vida. Como ele transformou aquela água em vinho, ele tem todo o poder de transformar a vida do homem. Mas o que eu faço, pastor, é crer, irmãos, acreditar. O que está escrito nos evangelhos é verdade, é histórico, não é mentira. Ele veio há 2000 anos atrás, aproximadamente, se encarnou, viveu entre os homens, realizou milagres, foi morto, crucificado, porém ressurgiu ao terceiro dia, e ascendeu ao céu, está à destra do Pai. Ele é real, Ele é verdadeiro,
Ele está entre nós, através do Seu Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o Senhor, Ele está contigo, meu irmão. Você não está sozinho, mas você tem que acreditar nisso, você tem que crer, você tem que confiar, mesmo que tudo esteja ao contrário, você tem que acreditar que o Senhor está contigo, e que em qualquer momento Ele pode intervir, meu irmão, e mudar o quadro da tua vida, porque Ele pode, Ele é o Senhor. E o que Ele quer? Que você o glorifique, que você o reconheça como Deus, como Senhor. E eu concluo, irmãos, como vimos que durante séculos, homens longe do seu Criador, tentam explicar com suas palavras, deixando a Bíblia de lado, quem foi Jesus? Colocando em dúvida sua divindade. Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, temos que crer nele, pois sem ele não temos vida, pois só ele tem a verdadeira vida, que dá para todos que nele crê, pois crer em Cristo é andar com ele. Crer em Cristo, meu irmão, é andar com ele, porque quando ele realizou este grande milagre, diz o texto, que os seus discípulos creram nele, acreditaram, porque é um sinal, aponta para quem? Para Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Às vezes, o nosso coração é muito duvidoso, principalmente, irmãos, quando estamos passando situações difíceis. Às vezes nem acreditamos mais em Deus, porque a dificuldade e o problema nos cercam, a tal ponto que muitas vezes pensamos, será que Deus existe? Será que esse Jesus que eu ouvi falar, será que Ele é real mesmo? Eu quero dizer que Ele é real. Eu quero dizer que Ele está entre nós, que Ele é o Senhor. Eu sei que essas dúvidas surgem mesmo no nosso coração, somos humanos, e Ele entende isso. Mas esta palavra que possa confortar o teu coração, meu irmão, nesta noite, que o Senhor Jesus, Ele vive, Ele é o Senhor Deus, o Deus encarnado, Ele enviou o seu Espírito Santo, e Ele está conosco. Você crê nisso? Você acredita nisso? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos lhe agradecer, ó Deus, por esta palavra, Senhor. Oh, meu Deus, porque o Senhor, Pai, é real, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista o viu e disse e testificou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, o Senhor realizou este milagre aqui, meu Deus, neste casamento, Senhor. Fez esse sinal, Senhor, mostrando que o Senhor é Deus, que o Senhor, meu Deus, é o Senhor, é o Messias, que o Senhor é o Emanuel, que o Senhor é o Deus encarnado, todo-poderoso, que o se humanizou para que nós possamos ter vida em Ti, ó Senhor Jesus. Oh meu Deus, que nós possamos crer nisto, ó Pai, que nós possamos nos agarrar nisto, ó Deus, acreditar e crer, Senhor, que nós não venha, meu Pai, colocar em dúvidas, ó Pai, mas quando surgir elas, ó Deus, que o Senhor possa tirar do nosso coração, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, caminhar contigo, porque crer é caminhar com Cristo, é acreditar, é andar, Senhor, ao teu lado, Pai, e cada dia aprender, Senhor, com a tua graça, Pai. Nos ajude, Senhor, abençoe, meu Deus, a tua igreja, para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.